A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou Gabriel e esse aqui é o podcast da Igreja Evangélica Missão Resgatando Vidas. E para hoje o bate-papo está conosco o pastor Charles, que é o co-pastor aqui da igreja, junto com o nosso pastor presidente, o pastor Igor. O pastor Charles, ele também além de pastor, ele tem um desejo sobre ele missionário. Ele cuida de uma casa terapêutica chamada Valentes de Davi. Por muitos anos também já trabalhando nessa área aí, não é verdade, pastor Charles? É verdade. Pastor Charles, é uma alegria receber o Senhor aqui. Amém. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus vai produzir muita coisa boa nessa nossa conversa. Amém? Amém, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado por essa oportunidade, Diácono Gabriel. Quero ser uma ferramenta aqui que possa contribuir em prol do reino. Amém. Amém. Pastor Charles, conta um pouco do seu início, você quando começou, você criança. Então, eu vim de uma família bem conturbada, né, Gabriel? Uma família assim bem distante de Jesus, uma família que não tinha o conhecimento do Evangelho, né? Perdi minha mãe logo na minha adolescência, né? E meu pai não tinha muita estrutura para cuidar da gente. A gente ficou em 4 crianças, né? 4 crianças. Eu tinha o mais velho, eu era o do meio ali, né? Ele tinha mais uma menina e um menininho. E meu pai, assim, ele, né, tinha os problemas alcoólicos e tal, e depois ele acabou arrumando outra mulher. Essa mulher veio com mais 3 crianças. Acho que não se deu muito bem ali, eu com a nova esposa dele, eu com o meu irmão, né? E ali ele mandou a gente embora de casa. Então a gente foi para um sítio, né, de um conhecido, né, trabalhar lá e tal. Não, mas bem adolescente, não tinha aquela vontade assim de trabalhar. A gente, né, tava naquela mente ainda de criança, assim, né, a gente sempre foi assim, sempre teve a provisão, né? Sim, Daí sim. quando a gente foi para aquele ambiente, eu não me adaptei muito, né? Eu não me adaptei por causa assim que eu já tinha um instinto assim meio diferente, né? Daí eu peguei, deixei meu irmão lá naquele lugar e já fui pro mundão. Então eu conheci o mundo assim logo cedo, né? Bem cedo. E as drogas, né? Bem naquela época não tinha, né, essas drogas pesadas, mas Sim, sim. aquelas que tinha na época eu já tinha, eu comecei a ter o conhecimento, Aí você foi conhecer Jesus como, pastor? Já Então, tinha quantos anos e tal? eu dei bastante trabalho na minha adolescência, né? Aham. Eu dei muito trabalho. Na minha adolescência eu dei bastante trabalho, assim, em questão assim, fui morador de rua, fui menino de rua, Meu moleque de Deus. rua, né? Eu fui moleque de rua e, assim, também não tinha o conhecimento de Jesus, assim, né? Então eu fiquei um bom tempo, depois fiquei de maior, fui morar com a minha irmã, tive umas oportunidades, daí fiquei um tempo bem, né? E nesse meio tempo aí, morando com a minha irmã, né? Daí eu tive, né, outra recaída, né, em outras drogas, né? Que começou a Aí já surgir. começou, tipo, um abismo foi levando o outro. Você já foi conhecendo E outros tipos de droga. isso, então assim, a drogadição ela é progressiva, né? Uhum. Ela é progressiva. Então assim, na minha época tinha cola, maconha, a cocaína era só rico, né? Só Então, rico. só pessoas que tinham a condição, né? Então assim, mas assim, eu me fortaleci durante um tempo, assim, não com Jesus, por conta Por própria, conta assim, própria. consegui, né? Mas depois, assim, por algumas influências, né, foi surgindo o crack, essas coisas, né? Daí eu tive o conhecimento dessa droga e comecei a usar. Daí depois desse tempo foi assim, Só ladeira abaixo. só ladeira abaixo, só ladeira abaixo. Aí Daí, nessa despencada, como que foi assim encontrar Jesus? Como que foi seu então encontro assim, com foi ele? uma longa história, né? Então assim, Aham. eu vou tentar dar uma resumida, Sim, mas sim. assim, eu quando eu saí por opção minha, né? Comecei a dar muito trabalho, né? Por causa da dependência do crack, porque ela é progressiva, algo assim que você perde o controle de si e você acaba assim começar a trazer sofrimento para as pessoas que estão perto de você, as pessoas que te amam, as pessoas que estão sempre te abraçando, as pessoas que geram expectativa em você, sonham com você. E quando você entra numa dependência química como essa, do crack, ou seja, da cocaína, que hoje também não é diferente, né? Hoje, Sim. no dia de hoje, o cara que usa cocaína, ele tem o mesmo comportamento do que a pessoa que usa o crack, né? Faz as mesmas coisas. Antigamente, as pessoas falavam que a cocaína o cara usava, mas era algo meio social, não social, mas assim, algo meio controlável, né? É, Mas hoje não, hoje a cocaína ela também traz as mesmas consequências que o crack traz, né? A pessoa também faz a família sofrer, também mexe nas coisas em casa,
também se envolve no crime e essas demais coisas, né? Então, assim, eu optei por mim a sair de casa. Falei, eu não vou ficar deixando a minha família sofrer junto comigo nessa situação. Eu optei a ir embora, né, e sair de casa e ficar para a rua. Uhum. No começo a gente, né, tive envolvimento com o tráfico de drogas, tive envolvimento com o mundo do crime, assim, mas assim, usuário, dependente. Tudo que eu fazia era pro uso, né, da droga. Então, assim, no começo comecei a dormir em hotel, essas coisas, mas depois ela vai ficando progressiva, vai, né, ao ponto de eu chegar a morar na rua. Você trabalhava já nesse tempo, pastor? Olha, assim, trabalhava em empresas, essas coisas, você fala. Você trabalhava registrado, assim? Sim, eu tive vários registros, né? Eu tive em construtora e tal, né? Cheguei a ter vários registros, mas assim, você vai lutando, né? Mas só que a droga, ela é progressiva, né? Ela é progressiva. Quanto mais você vai usando, mais você vai perdendo o domínio de si mesmo, né? E de si e o afeto, né, com as pessoas também, né? Daí, assim, tem pessoas que ele continua em casa dando trabalho. Eu optei não dar trabalho para a família e viver a minha vida e sofrer sozinho, né? E ali no centro de Maringá eu fiquei um bom tempo ali, né? Fiquei um bom tempo ali, muitos anos ali, envolvido ali, do jeito que é ali, daquela forma que é. Nesse tempo que você optou a sair de casa, você já era casado, já tinha filho, alguma coisa assim, ou Eu já tinha filho, mas não era casado. não era, né? Tá. Eu já tinha filho, mas não era casado. Eu conheci a minha esposa, né, que hoje é a missionária Rita, né? E é minha esposa, a gente já estamos juntos já há 16 anos. Um abraço para a missionária Rita. Amém. É uma benção aqui. Deus abençoe, meu amor. Então, assim, a gente se conheceu na partilha da droga, né? A Rita também era dependente químico, ela também tinha essa mesma vida que eu. E nossos se cruzou, né? A gente teve o privilégio de se conhecer, assim, não é um privilégio de se conhecer na droga, mas foi a forma que a gente se conheceu e eu louvo a Deus por ter conhecido ela. Glória a Deus. Então, assim, ali a gente foi dependente junto, né? Durante um tempo e Deus tem os seus meios, né, de trabalhar, de parar o homem perverso, é verdade, né, o ímpio, né, porque a palavra diz assim que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, né, é verdade, antes que ele se converta e muda a sua forma de ser, né, e o próprio Ezequiel fala assim também que a cadeia, a cadeia, a Bíblia diz que Deus ele mandou, façamos uma cadeia para parar o homem perverso. Então, assim, Deus, eu acho que forte, quando a gente fala assim de parar o homem perverso, qual que é o propósito? Porque ele não tem prazer, ele quer que a gente reflita, a gente quer que a gente caia em si, é uma oportunidade. A cadeia eu vejo como uma oportunidade da pessoa parar, pensar e analisar o que ele está fazendo. Porque quando eu sou parado, quando eu estou ali no mundo, ali naquelas coisas que eu estou fazendo de errado, eu não tenho domínio nem controle de si, mas quando eu se deparo com uma cadeia, é um lugar que eu não tenho para onde ir. Ali eu vou ter que refletir, né, pensar. Então, assim, nesse meio tempo que eu e a Rita estava ali no centro de Maringá, eu fui preso. Eu tinha um mandato de prisão, né? Eu tinha um mandato de prisão já antigo, eu já tinha passado por outras cadeias. E eu fui preso. Na verdade, eu quebrei a perna, o fêmur, né? Eu quebrei, por isso que dá umas mancadas. Isso que eu dou umas mancadinhas aqui. E daí eu peguei e fui. Eu fui preso, né? E o fêmur quebrado. Então, nessa vez que eu fui lá, deu uma infecção, né? Sim. Deu uma infecção grande, assim, que eu tinha três buracos na perna, assim. E lá dentro eu comecei a refletir. Lá dentro eu comecei, assim, a ter um contato com Deus, assim, na verdade, assim, eu tinha um coração bem duro para essas áreas, né? As pessoas que tentavam falar do amor de Jesus para mim, e eu não conseguia ceder, sabe? Então, no meu caso, foi assim meio... Você tinha um coração meio endurecido para isso, pastor? Isso. Então, assim, no meu caso, foi mais pela dor, né? Foi pela dor, porque assim, dentro da cadeia tinha os cultos ali. Mas eu nunca dei crédito, ao contrário, eu até criticava às vezes, né? Falava, lá na rua... Os caras fazem as coisas erradas, agora fica aí se escondendo até da Bíblia. Eu era um cara assim meio crítico, sabe? Mas, porque assim, eu nunca tinha
Como assim, para mim teve que ser assim, uma situação difícil para mim poder assim enxergar que eu precisava de Jesus. Então assim, e ali minha perna ali, aqueles buracos na perna e tal, vazando, algo assim bem preocupante, e as pessoas falavam lá, você vai ter que ir para o hospital, o CMP lá em Curitiba, lá, hospital penitenciário, né? Uhum. E as pessoas faziam umas piadas lá, falavam, você dorme lá e acorda sem perna, hein, rapaz? Lá o pessoal quer resolver o problema, não quer ficar tendo problema, não. Lá você dorme lá e acorda sem perna. E eu falo, meu Meu Deus do Deus, céu. misericórdia aí. Daí, Agora, pra ir, coragem pra ir. daí eu comecei, assim, a orar, sabe? Daí, assim, eu cedi. Cedi, comecei a clamar a Deus, para Deus entrar com provisão e tal. E eu comecei, assim... Olha só, buscou a Deus bem daquele tipo. Isso, na Meu angústia. Deus, cara. Na angústia. Agora você precisa. Imagina Deus, agora você precisa, né? Eu acho que Mas Deus é bondoso demais, né, pastor? Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Eu tinha uma barreira. A barreira era o orgulho, né? A barreira era o orgulho, a prepotência ali, né? Mas quando eu fui cedendo, eu fui cedendo ali, buscando a Deus, algo começou a queimar o meu coração. Começou a queimar aquela vontade assim de buscar, ler Bíblia. Só que eu tinha uma barreira ainda de chegar até lá no culto que era feito ali dentro da cadeia. E cada dia, assim, a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Eu ouvi. Eu estava ouvindo mais de longe, né? Eu estava ouvindo e ali já estava me impactando, né? Mesmo estando de longe do pessoal ali que se reunia para fazer o culto ali no pátio da cadeia. Você ouvia. Eu ouvia. E ali eu já estava pego, na verdade, né? Daí eu tinha que quebrar algumas barreiras assim para poder chegar até eles. De cada dia eu estava, né, todos os dias tinha o pátio para tomar o sol. E eu sempre, cada dia eu estava mais perto deles, né? Até que um dia eu cheguei lá e de as mãos, daí quebrou essa barreira. Meu Deus. Quebrou essa barreira. A palavra de Deus é forte, né? É como o Jeremias disse, né? A palavra do Senhor é como a penha que esmiuça a pedra. Oi, cara, num coração pedrificado que a palavra não penetra. Meu Deus, é forte. E ali eu cheguei, daí eu vivi uma experiência com Deus muito grande, muito boa mesmo. Fui batizado pelo Espírito Santo, eu li a Bíblia inteira várias vezes, assim, dentro da cadeia. Você foi batizado lá mesmo dentro lá dentro. Batizado pelo Espírito Santo, né? Mas não tinha descido as águas. Não, né? Não, daí quando eu fiquei 1 ano e 7 meses preso, minha esposa estava grávida da Tainá de 2 meses quando eu fui preso, né? Daí a Rita foi para um lar da tia Helena, lá em Maringá, né? Lar Preservação da Vida. E lá ela ficou e eu preso. E quando eu saí, ela já tinha ido para casa da mãe dela, o pessoal da tia Helena lá, um empresário de Maringá, o Dr. Vanderlei, o Vanderlei que é o dono das lojas Linda Ali, né? Eles fizeram uma casinha no fundo da casa da minha sogra para ela, e ela, quando eu saí, a Tainá já estava com 1 ano, eu fiquei 1 ano e 7 meses preso, né? Tainá é a sua primeira filha? É a primeira filha. Né? Daí eu saí, né? Saí no primeiro amor, assim, buscando e tal. A Rita parou na raça, sabe? Ela não, assim, ela tinha assim conhecia Deus, assim, conhecia assim de falar, mas sem relacionamento. Então ela parou mais pela filha dela. Ela olhou para a filha e falou, eu não vou mais usar mais nada. E eu peguei e saí naquele primeiro amor. Então, assim, só que daí a gente se uniu, né? Falou, vamos morar junto, vamos cuidar da nossa filha. Só que daí Deus começou assim, eu comecei a buscar muito em Deus. Eu não tinha um culto, eu estava indo, tivesse lá sempre envolvido. Isso, na igreja. Lá no Requião tem muito culto nas casas, sabe? Ponto de culto. Então, assim, onde tinha um culto, eu estava envolvido. Glória a Deus. Eu ia buscar Deus e tal. Aquele desejo do primeiro amor, né? Isso, tá sempre isso. com Deus. E a Rita, ela sempre distante. Distante, assim, às vezes não entendia muito, às vezes me criticava. Falava, você está indo atrás das irmãzinhas. A dona Rita era um problema. Daí era difícil lidar, pastor, com essa situação? Daí a gente não era casado. Né? A gente não era casado, ela não queria casar também, ela não entendia o evangelho, não entendia o que eu estava entendendo. Então a gente estava num jogo meio desigual. E diante dessas situações aí eu comecei a trabalhar, né? Arrumei um trabalho, tive uma experiência muito boa. Fui fazer uma entrevista de trabalho lá no Aspen Park, em Maringá, né?
E cheguei de frente com o- a pessoa que tomava conta lá, como é que fala, o coordenador geral lá Coordenador. de uma empresa ali do Aspen Park. E ele falou para mim, né, falou: Charles, eu queria saber um pouco da sua vida. Meu Deus. Daí eu falei: agora eu perdi o serviço. Eu no primeiro amor, né, no primeiro amor, assim, tal, daí eu falei pro homem, né, falei para ele, falei: ó, minha vida foi assim, 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 saí há tanto tempo, e tô assim, assim, assim. Daí ele pegou e falou assim: rapaz, eu gostei de você, mas qualquer coisa eu vou te ligar. Aí você já saiu um pouco Não, eu já saí assim na dependência de Deus. Eu falei: Deus, se for para ser meu, se o senhor, né, querer me agraciar com esse trabalho, o senhor conhece o meu coração. E daí deu quando eu cheguei em casa, o pessoal veio tudo: e aí, o que deu lá e tal? Eu falei: foi benção, foi benção. O Alçacom me perguntou para mim como é que era a minha vida, mas você não falou não, né? Eu falei assim: agora... Tive que falar. Eu falei: agora eu sou homem de Deus, né? Agora não dá mais para poder viver na mentira, né? Então, assim, sim. então eu tive que falar: mas você é bobo mesmo, como é que você vai falar da sua vida para os outros? Ela não vai te pegar. Daí, quando eles falaram isso aí, foi 20 minutos, 10 minutos, já ligou. Falou assim: ó, Charles, ó, vou te dar uma oportunidade aqui de trabalho. Você passa aqui pegar o papel do que você vai precisar para poder registrar e tal e tal. Então foi algo de Deus muito lindo também. Eu fiquei 1 ano e 7 meses trabalhando lá. Uhum. Só que ali a gente tinha essa contraversão de eu e minha esposa, esse jogo desigual, né? Até que daí eu tive uma nova recaída. Eu tive uma recaída. E essa recaída, ela foi gerada em 3 tratamentos, né? Que foi 2 vezes lá no Molívio. Eu fiquei 3 meses. Você ficou internado. Só que assim, o tratamento das comunidades terapêuticas hoje é 9 meses, né? Eu tenho um processo. Não é os 9 meses que vai me tratar, mas dentro de 9 meses eu vou negar a si mesmo. Dentro de 9 meses vai dar muita vontade de ir embora, eu vou dizer muito não para mim. Entendeu? Dentro de 9 meses muita coisa acontece. Você vive uma luta com você mesmo ali, sim, com os seus desejos mesmo, né? Sim, Cara, é difícil, viu? Deve ser difícil. Então, assim, para mim poder gerar um novo homem, eu preciso, um novo Charles, né? No caso, eu preciso negar a minha vontade, o meu querer, aquilo que eu quero, né? Então, assim, eu fiquei 3 meses ali, fiz o meu projetinho falido, né? Aquele projetinho lá que eu vou sair, fazer isso, vou na igreja e tal. E fiz aquele projetinho e tomei o chá de jatobão, né? Que é o famoso chá das comunidades terapêuticas, né? É o chá de jatobão, né? Como que é isso, pastor? O chá de jatobão, o cara fala: não, eu já tô bom já, e vai embora. Foi embora. Achei que era um chá mesmo, cara. Não, é um ditado, né? Porque o pessoal lá toma bastante chá ali, né? Mas o chá... chimarrão, esses negócios, eu falei: não, deve ser um chá mesmo aí. É um chá assim... Já tô bom, tchau. É um chá assim... E se frustra, não se frustra, pastor? Porque, assim, a Bíblia fala assim que o coração do homem faz plano, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor, né? Eu acredito, assim, que eu tive essa experiência, né? Então, eu passei por 2 vezes no tratamento, eu fiquei 3 meses, depois eu fiquei 4. Fiquei 4 meses no Molívio. Daí, saí de novo, fiz o mesmo projetinho, né? E tomei o chá de novo e saí. Daí, tive uma recaída de novo. Daí, eu fui lá de novo. Eu falei com um pastor lá, na época era o pastor Nilton Filho, né? E eu falei: pastor, eu precisava tanto, eu queria ficar de novo. Aí então o pastor falou: Charles, sua oportunidade aqui passou. Nossa. Mas só que esse não dele, para mim, foi muito importante, porque eu fiquei muito frustrado, porque eu gostava muito do Molívio. Eu gostava do ambiente, do lugar e tal. Só que assim, esse entra e sai, às vezes, assim, prejudica alguns que estão ali dentro, entendeu? E eu fiquei frustradão. Fiquei até bravo com o pastor, assim, não falei nada para ele, né? Mas falei: mal civil, né? Devia ter pegado eu, o homem de Deus e tal, né? Só que assim, ali já tinha um agir, aquele não era já para tratar algo em mim. Daí eu falei assim, daí mudou a minha oração. Eu falei: Deus, se o Senhor preparar um lugar para mim, agora não vai ser mais do meu jeito, vai ser do jeito do Senhor. Porque assim, eu entendi que eu precisava me entregar, sabe? O Salmo 35 ele fala, né? Salmo 37, versículo 5 fala assim que entrega o seu caminho ao Senhor de todo o seu coração, confia nele, que mais ele faz. Então assim, eu precisava viver essa realidade de entregar
a minha vida de verdade aos caminhos do Senhor. Porque assim, eu entregava em partes, né? Eu ficava um pouco meio no controle da situação, né? Daí eu orei a Deus, falei, Deus, se o Senhor me preparar um lugar, eu vou ir e vou fazer as coisas do começo ao fim. Para mim foi assim, necessário eu fazer assim. Porque eu sempre falo, né? É importante terminar o tratamento, por quê? Porque dentro de 9 meses, entendeu? Veio muitas vontades de ir embora. Veio na mente muitas vezes fazer esse projetinho aí, sabe? Mas eu tive que negar a si mesmo, porque assim, eu não acredito num Deus que aborda a missão, sabe? Eu acredito num Deus que a gente tem uma vida com Cristo e a gente tem que às vezes enfrentar o gigante, passar por ele, né? Passar pelo processo. E o dependente químico, ele já tem esse instinto de manobrar, né? Ele tem já esse instinto de cortar a volta, de manipular, de fazer as coisas assim do jeito dele. Então, assim, o dependente químico, ele tem um defeito de caráter, né? Que precisa ser tratado. E muitas vezes tem que ser tratado como, né? Tem que ser tratado se negando a si mesmo. E negar a si mesmo não é fácil. Não é fácil. Né? É você olhar para dentro de você, fazer um minucioso inventário moral de si mesmo, entendeu? Como se fosse uma organização de um guarda-roupa. Você vai olhar para dentro daquele guarda-roupa, ver o que está sujo, o que está desarrumado e ver o que é bom. Daí você vai limpar ele. Não é fácil nem para qualquer um, né? Não é fácil nem só para os dependentes, mas é absolutamente qualquer um. É negar a si mesmo. É difícil, às vezes a pessoa está cativa em um outro ambiente ali, negar a si mesmo é difícil. Eu imagino a situação. Verdade. Daí assim, eu peguei e fui, né? Orei a Deus e Deus me preparou, né? Deus colocou o pastor Emílio na minha vida. Glória a Deus. O pastor Emílio é um paizão. Na época, filhinho, vou te dar uma oportunidade aqui e tal. E eu fui lá para a comunidade, né? Comecei o tratamento. Comunidade, qual que é o nome lá da comunidade? Missão Resgatando Vidas. Missão Resgatando Vidas. Pessoal, o pastor Emílio já esteve aqui no nosso podcast, tem o vídeo dele aí, tá? Ele é o presidente lá, né? Fundador, presidente lá da Casa Terapêutica. E o pastor Charles, você foi o que lá, pastor Charles? E então, eu tomo água, hein? Tá secando. À vontade. Então, lá eu fui acolhido, né? Eu fiz o tratamento de 9 meses, né? Terminei os 9 meses, trabalhei na cozinha durante esses 9 meses todos lá. Depois, no final, né? Onde entra de novo o que eu falei, né? Que o coração do homem faz plano, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. Eu tinha expectativa de voltar lá para Estapar. Eu guardei até a minha roupa. Você tinha vontade de voltar ainda? Eu falei, não, a minha oração era para que Deus restituísse lá, né? Só que assim, Deus tem as formas e tem um chamado cada um, né? Nunca imaginei ficar como obreiro. Eu fui auxiliar lá, né? Auxiliar durante o meu tratamento. Me envolvi assim na obra, assim, tipo assim, tô aqui, vou servir, né? Servir naquilo que eu posso fazer e também me tratar. Daí terminei o tratamento, tive esse pedido, né, do pastor Emílio, né, do pessoal que era a liderança na época, que era a Assembleia de Deus de Maringá, né, sede, o pastor Jair, né, o pastor Clementino, me chamaram, né, falaram assim se eu queria dar continuidade no projeto, mas agora como um obreiro, né, um obreiro. Rapaz, eu estava orando muito para poder voltar para a empresa, mas eu não, assim, para mim foi algo assim muito impactante, assim, eu amava aquilo ali também, né? E daí eu aceitei. Glória a Deus. Eu aceitei. Durante uns 3 anos eu fui obreiro de pátio ali, auxiliar, né? De pátio ali, cuidava da área do pátio. Acho que depois de uns 3 anos eu tive o privilégio de ser empossado como coordenador da comunidade terapêutica, né? Geral, né? Então, assim, tudo que era feito, tudo que era, assim, né, o Emílio depositou em mim total confiança em todas as coisas, que eu desenvolvi muito bem nessa área, é algo que Deus me deu uma graça, assim, de fazer e de conquistar essa confiança dos meus líderes, né? Sim. E ter a liberdade de fazer. Então, eu conduzia a missão Resgatando Vidas, assim, debaixo da liderança do Emílio, né, com a visão dele, durante todo esse tempo, né? Quase 12 anos, né? 12 anos. Quase 12 anos a gente, né, desde o começo do tratamento e tudo, né? Sim. E
e ali eu tive esse privilégio de ser coordenador geral e tal, e Deus foi Foi ali que você conheceu o pastor Igor, vem para nossa igreja, para Missão Resgatando Vidas aqui. o pastor Igor, ele me acolheu no dia que eu cheguei. Ah, é? O pastor Igor, ele me acolheu o dia que eu cheguei, ele que fez a minha ficha. Eu tenho ela guardada lá em casa, a minha ficha de dia que eu cheguei, com a letra dele e tudo. Uhum. E o pastor Igor, ele que me acolheu, me instruiu, me falou como é que era, né, a comunidade, como é que funcionava e tal. E ele, na verdade, ele cuidou de mim o tratamento todo. O tratamento todo. Daí quando, né, eu comecei a orar a Deus, né, para Deus, né, me dar uma direção, né, Sim. E Deus preparou, né? A gente abriu a igreja aqui, a gente queria atender as famílias, né? As famílias, né? As famílias dos acolhidos, as famílias né, os meninos que saíam da Caixa de Coração, que a gente tinha uma afinidade boa, e às vezes eles iam para outros ministérios, não se identificava muito, muitos tinham recaída. E a gente pegou e falou assim, ó, né, eu comecei a morar um dia conversando numa mesa como essa aqui, eu, o pastor Igor e o pastor Ademilton. Daí eu peguei e falei, ó, um dia a gente poderia, né? Eu já estava em outro ministério, eu tinha saído da Assembleia de Deus, estava num ministério em Marial. E a gente conversando, né? Eu falei, um dia se a gente tiver uma igreja para poder atender o pessoal que sai da comunidade e a família dos acolhidos, eu teria coragem de pedir a bênção para o meu pastor e voltar. Né, conversando assim, né? E daí um dia o pastor Demildo me ligou, falou, Charles, essa é a hora. Eu falei, a hora do quê, pastor? A hora que você falou. Você lembra aquela conversa que nós teve? Eu e você, o pastor Igor, lá no... Então, falei com o pastor Clementino. Ele deu para nós total liberdade para a gente abrir a igreja. O pastor Ademilson já tinha um ponto de culto na casa dele, né? Sim. Um ponto de culto que já estava... Ele também tem esse chamado, pastor Ademilson, de atender esse público, né? Assim, da dependência, né? Assim, mais a família mais... Bem isso, né? Assim, as famílias carentes, família mais de periferia. Então, assim, ele já tinha esse ponto de culto na casa dele né? E daí o pastor Igor também, a gente também, assim, já vem desse contexto, né? Já vem desse contexto, tem uma experiência com adicção e com esse contexto, e mais que a periferia, assim, o pessoal mais, né? Daí o pastor me chamou, a gente pegou e abriu essa igreja, né? Que é a igreja, né? Na época era a Assembleia de Deus. E a gente começou a dar, né? Ele falou, bora então, pastor, pedi minha bênção para o pastor que me pastoreava em Marial. E ele falou, Charles, o importante é você estar na obra, na missão, né, e eu vim. E a gente deu continuidade aqui. E tá aí, hoje é o nosso pastor e fundador também da Valentes de Davi. E é sobre ela que queremos falar um pouquinho também. Fala um pouco, o que é Valentes de Davi, qual que é a finalidade dela, como que se deu esse projeto, qual foi o sentimento no início, como que você queria abrir esse projeto. Pode falar um pouquinho dela aí. Então, eu pedi a benção do pastor Emílio, né, queimava muito o meu coração, né, a gente estava pedindo a direção, porque assim, né, a igreja aqui em Sarandi, eu morava em Marial, a igreja em Sarandi, a lojinha de calçados, tá aí na calçada, vem comprar calçada aqui. Pessoal, tá aí na Calçados, viu? Fica aqui do lado da igreja, nós logo vamos passar o endereço, Giro Watanabe, passa agora, Giro Watanabe, qual que é o número? 452? 452 ou 451? 451. 451, né? Acho que é 451, Avenida Giro Watanabe. Do lado da igreja. Isso, do lado da igreja, 451, aqui do lado da igreja. Opa, vem comprar um calçado ainda, tá aí na calçada. Só não vai ter oferta. Perdi. Valentes de Davi. Você sim. pediu a benção, pastor Emílio. Eu perdi a benção pro Emílio, pedi a benção pro Emílio, porque a loja estava em Sarandi e tal. Daí eu pedi a benção pro Emílio, né? E eu estava orando, né, para poder arrumar um trabalho, mas, né, estava em oração também, assim, se eu conseguisse uma chácara. Daí Deus abençoou que uma mulher ligou pra gente, uma mulher que a gente já, onde começou a missão Resgatando a Vida, né, há 12 anos atrás. E ela pegou e falou, ligou o pastor Igor, falou, pastor Igor, eu tô com a chácara lá, tá meio abandonada, tá jogada, eu queria alugar ela para vocês, entendeu? Vocês contavam que cuidou tão bem dela e tal. Você vê assim que dele ligou uma coisa na outra. Daí o pastor ligou para mim e falou, Charles, a mulher tá alugando a chácara lá. Daí eu já queimou, né? As portas tudo se abrindo, já caminhando. Assim, a gente entende assim que as coisas de Deus, ela vai
acontecendo, né? A gente não força a porta, né? A gente põe em oração e as coisas vai surgir assim, né? E foi o que foi acontecendo. Daí peguei, optei, porque assim, eu tinha que vir para Sarandi, né? A igreja aqui tem as reuniões, tem tudo e tal. Então, assim, fica muito distante pra gente, fica muito corrido. Daí eu falei assim, eu já mudo para Sarandi, né? Pedi a benção para o Emílio e Deus foi honrando, assim, na questão da abertura da missão lá, né? Que é a Valente de Davi. E é um projeto, assim, que nasceu no coração de Deus, né? Tá E foi fluindo agora, né? O Valente de Davi, né? Esses dias falaram para mim assim, mas Davi, ele usava uma funda e uma pedra, né? Aham. Daí eu falei assim, não, mas lá não é o Davi, lá é o Valente de Davi. Os valentes de Davi já usavam armas, já era revestido. Isso, a primeira Crônicas lá fala que com arco e flecha, né, eles, né, e foram homens ali que eram um pouco rejeitados pelo povo daquela época, ou até mesmo pessoas fugidas, mas ali dentro, né, da realidade de Davi, ali Davi gerou ali um exército, né, de Cristo, né, um exército que estava disposto a lutar pela causa de Cristo e de Deus, né, naquela época. E assim, a gente pegou isso aí como base, né, né, que ali naquele ambiente ali, através do Evangelho, através da palavra, através de Jesus, vamos se levantar grandes Muitos valentes homens de de Davi para poder praticar o ID do Senhor, né, fazer missão, né, a palavra diz que a seara é grande e os ceifeiros são poucos, né, são poucas pessoas, né, enviar, né, ceifeiros para a seara. Então, assim, ali vai sair muitas pessoas, né, muitos homens de Deus ali que vão dar continuidade naquilo que foi, do que aprenderam ali dentro, né, daquilo que estão aprendendo ali, são ministrados todos os dias, né. Às vezes tem muitos dons ali, né, escondidos. Tá? Todos eles têm nossa, cara, muitos incrível. dons, né. É lindo o trabalho ali, pessoal. Qual que é o endereço lá, pastor? Estrada Alvarana, só não sei o lote lá agora de Sabe o lote? cabeça. Nós vamos deixar na descrição do vídeo. Isso, quilômetro 8, em Sarandi, tá? Estrada Alvarana depois eu ponho Não, lá, depois, eu vou passar deixar pra na você. descrição do vídeo aí depois, É. o endereço de lá. Mas assim, gente, é um trabalho incrível a Valentes de Davi. Eu falo porque eu vou lá assim, e dá para perceber quando as pessoas entram, o jeito como que elas chegam, né? É. Totalmente debilitada, totalmente assim, com uma vida, eu vou falar para você, um pouco, né? Caída mesmo. Quando sai, é lindo de se ver. As pessoas saem já com cabelo penteadinho, bonito, postura, começam a ler Bíblia, tem desejo pela palavra, o mais importante, que são levadas até a Cristo. Não são levadas só até uma casa missionária. Elas são levadas até Cristo. Pastor, tem algum testemunho que você já viu assim no decorrer da sua experiência assim, né, nesse trabalho já missionário, de pessoas assim que estavam nessa situação de debilitada e cresceu de um jeito extraordinário, além da sua vida, né? Claro que já é um testemunho Não, mas tem grande. tem muitos, Tem, né, muitos. É pouco tempo, eu acho que tem até um vídeo no YouTube aí, de um menino de Ronen, ele é de, se eu não me engano, acho que de Nova Esperança, ele é até irmão de um pastor Denis, de Guatemi. Guatemi. Pastor Denis, ele é pastor da igreja quadrangular lá. E o irmão dele passou conosco, hoje é um empresário, né? Ele tem uma empresa dessas pias de mármore, ele faz bastante trabalho assim no mármore, no granito, essas coisas. E sem contar que é um grande homem de Deus hoje, um pai de família, um empresário. Eu vi ele chegando, né? Eu vi as dificuldades, vi as lutas que ele passou, eu vi o quanto ele renunciou para poder chegar onde ele está hoje, né? E esses dias fizeram, né, um vídeo, né? Foram lá na missão lá e me entrevistaram como é que foi o tratamento dele. Fizeram fizeram um vídeo e colocaram na internet. Foi muito bênção demais. Então, assim, tem várias pessoas que me impactou, assim, que saiu dali e deu continuidade na vida, entendeu? Tem até pastores, né? Pastores, ministros. Na verdade, eu acho que a maioria que sai, porque encontra Jesus, na verdade, vai para esses projetos ali, são apresentada a Bíblia para eles, são discipulados, tem evangelho para eles sendo ministrado, recebem oração, e eles, assim, eles têm um encontro verdadeiro com Cristo, ao ponto de abrir os olhos, cara, e dizer assim, nossa, Deus é real, Deus vive. Deus é real.
Deus vive. Assim, a gente, por isso que a gente precisa olhar para aquele que deu certo. Né? A Bíblia diz que uma alma já é mais que o mundo inteiro, né? Então assim, às vezes tem pessoas que generalizam assim, fulano recaiu, não deu certo, não dá certo, esse aí é enxugar gelo, não é enxugar gelo, dá certo, entendeu? Dá certo. A palavra diz, né, que um planta, né, Deus dá o crescimento e outro que colhe, né? Então assim, um rega e outro Deus dá o crescimento. Planta, Paulo plantou, Apolo regou, né? E só Deus dá o crescimento, é forte. Então assim, tem pessoas que vão terminar o tratamento ali e vai dar certo, entendeu? Tem pessoas que às vezes ainda dá umas cambaleadas. Só que assim, a semente está ali, né? A semente foi lançada na terra, ele já é conhecedor da palavra. Então, o tempo que a pessoa fica ali com a gente, ele vai ouvir a palavra, ele vai escutar que tem um Deus que pode mudar, que pode transformar, que pode mudar o cativeiro. Então, assim, tem pessoa que vai ter que acontecer igual aconteceu comigo, né? Na hora da dor, eu falo, opa, né, preciso ceder, porque senão eu... Então, assim, tem pessoas que antes de conhecer Jesus, ele tenta lutar com a força dele, mas tem pessoas que ele vai vir por amor, mas tem pessoas que vão vir pela dor, né? É verdade. E no melhor momento de aflição, ele vai lembrar que tem um Deus. Então, assim, o tratamento, tem pessoas que vai terminar o tratamento, vai restituir a sua casa, a sua família, vai restituir seu casamento. Inúmeras pessoas eu conheço que está bem hoje, que está restaurado, mas tem pessoas que ainda estão dando um trabalho, mas assim, eu creio... Uma mudança, né? Eu creio que, assim, que no melhor momento, né, Deus vai intervir aí e essa pessoa só precisa ceder, né? Mas é um tratamento que é muito válido, é válido sim. As comunidades terapêuticas hoje têm ajudado muito nessa, né? E é essencial, né, pastor? Hoje nós estamos carentes de um desejo missionário. Sim. Das igrejas, eu falo de Sim. modo geral, um desejo missionário, um desejo de ir, de pregar o evangelho, de levar pessoas, né? De atrair pessoas para uma mudança, né, de vida, de caráter, de situação, uma restauração para a família, uma restauração de uma casa, de uma pessoa que uma vez perdeu tudo isso por causa de uma droga. Então, assim, casos e fatos, né? Hoje a gente precisa, assim, a igreja tem feito a diferença, né? Sim, sim. A igreja em si, né? Mas, assim, hoje as comunidades sofrem muito, assim, que as igrejas precisam apoiar mais, sabe? As comunidades, as casas, são os centros missionários, sabe? Porque, assim, hoje, né, toda igreja tem que prestar um socorro para uma mãe desesperada, uma mãe com dificuldade, às vezes tem um membro de dentro da casa. Então, assim, hoje a gente tem ajuda das igrejas, assim, de algumas igrejas, mas, assim, é muito pouco, viu? É pouco, né? Pouco nessa área da comunidade terapêutica, entendeu? Então, assim, hoje as igrejas têm que abraçar mais, sabe? Tem que abraçar mais esses trabalhos, porque é o lugar aonde vai socorrer no melhor momento, né? E as comunidades hoje, elas precisam muito da ajuda, não só financeira, mas como, assim, do alimento, pastoral, né? Aconselhamento, assim, ir lá fazer uma visita, né? Às vezes levar um jovem lá para fazer uma prevenção antidroga, para poder, né? Então, assim, é muito bom, tanto... Isso é muito bom, viu? Pegar pessoas assim, levar até lá, né? Sim, pessoas que estão indo nesse caminho também, mostrar para eles, essa é a finalidade, isso chega até aqui, se não pior, né? Se não pior. Porque a prevenção hoje, ela é muito válida, né? Porque, assim, se eu tivesse tido uma prevenção lá atrás, às vezes eu não tinha passado por aquilo que eu passei, né? Então, assim, hoje a gente temos essa ferramenta em mãos, que é a prevenção, né? Prevenção não é só pôr uma camiseta e falar, diga não às drogas. Prevenção, muitas vezes, é a gente pegar, entendeu? Os jovens da igreja, pegar os jovens da igreja ali, não esperar ele usar para poder falar para ele que não pode, não. Pegar os jovens da igreja, levar lá, marcar um dia, a gente fazer ali uma palestra com os meninos, dar o testemunho, o que levou ele para a droga, por quê,
e o que que a droga gerou nele e O tal. próprio, né, É. assim, é bonito esse projeto mesmo. Isso aí é de Deus, viu? Deus revelou. Amém. Então, É assim, lindo. porque a prevenção é algo muito fundamental hoje, entendeu? Uhum. Porque, assim, muitas pessoas, se tiver essa prevenção, ele não vai entrar, né? Porque, assim, quando você vai, eu, pelo menos, quando eu comecei, não dá nada não, não, rapaz, isso é da hora, é gostoso e tal, a pessoa que vai te oferecer, Curiosidade, muitos. curiosidade. Então a pessoa não tem a noção do que uma droga pode fazer e causar na vida dele, não só na dele, mas como das pessoas que estão à volta dele, de uma forma geral, entendeu? Então, assim, se você ouvir o que a adicção pode fazer na vida de uma pessoa, né, se o cara entender ali um testemunho ali do que foi feito na vida da pessoa, ele não vai entrar. É verdade. Se entrar, já vai entrar sabendo, né, que vai sofrer, né? A maioria, pastor, é droga pesada como crack, cocaína. Não tem droga leve, na verdade, né? Todas são ruins. É, Mas, assim, eu vejo também que tem muitas pessoas na questão de bebida. Porque tem gente que acha, bebida não vai levar a lugar nenhum, não vicia, é só beber socialmente. Tem muita gente dependente. é uma droga legalizada, né? Porque Uma droga legalizada. o álcool hoje é o que mais tem matado, né? Uhum. E a gente tem lá pessoas que é acolhido por causa que a gente não trabalha como uma comunidade terapêutica, né? Lembrando, né? A gente trabalha como um centro missionário, a gente trabalha através da palavra, libertação e cura e tal. Uma casa missionária, É uma no casa caso. missionária, né? É uma casa missionária. Então a gente não trata a dependência química, a gente trata o pecado, porque a gente entende que o homem separado de Deus, né? Isaías 59 fala que a nossa iniquidade faz separação de nós e nosso Deus, né? Então, assim, a gente não trata a dependência química, a gente tratamos o homem separado de Deus, porque a gente crê que o homem voltado para Deus, ele vai abandonar essas práticas do pecado. Glória a Deus. E entra a drogadição junto nesse pacote. Uhum. Então, a gente está trabalhando mais nessa área, né, como centro missionário. A gente é Apresentar a a gente Bíblia é uma como- casa missionária, Sim, sim. apresentar Jesus para eles, ministrar no coração deles. A gente toma mais nessa área, sim. Amém, glória a Amém. Deus. Então, você que quer conhecer esse projeto, Valentes de Davi, entre em contato com o nosso pastor. Eu sou de uma igreja, eu queria que minha igreja conhecesse esse projeto. Apresenta para o seu pastor, apresenta para as pessoas, não é verdade? Que eu tenho certeza que é um projeto maravilhoso e é muito carente de ajuda missionária. Ajuda de pessoas, não é verdade? Precisa dessa ajuda, precisa desse auxílio. Quais são as dificuldades, pastor, que você já encontrou ali para esse projeto, esse negócio e tal, para Valentes de Davi? É assim, a gente entende assim que toda a demanda, né, ela tem que ter recursos, né? Ela tem que ter recursos. A obra de Deus nunca vai ser suficiente, né, o recurso, né, porque assim sempre vai ter a visão sempre vai ser maior do que o recurso, né? O reino é assim, né? O pastor Luiz Germino lá de Santa Catarina, ele fala que o reino, a visão sempre vai ser maior do que o recurso, porque quando eu estiver sobrando é porque tem alguma coisa errada, porque nunca vai sobrar, né? Verdade. Nunca vai sobrar porque assim as demandas são grandes, né? Hoje a gente paga aluguel, a gente paga água, luz, né? Hoje a gente tem que comprar algumas coisas que é básico, a gente ganha, né? Comida, mas sempre é bem-vindo, né? Se tiver comida para doar, pode mandar para a gente vai buscar também. Mas assim, a gente tem uma demanda grande hoje, né? Então a dificuldade maior que a gente tem hoje, entendeu? É pagar aluguel, água, luz, porque assim, comida, todo mundo dá, né? Todo mundo. Hoje as pessoas doam muito comida, mas se você falar de doar dinheiro, é poucas pessoas que doam. É verdade. Até mesmo falar assim, quanto que é o aluguel e não, a gente vai pagar esse mês. Então, assim, é difícil acontecer. Na verdade, nunca aconteceu, assim, pelo menos assim comigo, né? De uma pessoa, vou ligar aí, quantos que é o aluguel de vocês? É tanto, a gente passa o Pix do dono aí que a gente vai pagar. Não precisa nem dar na mão da gente, né? A pessoa quer ajudar. Direto pra pessoa. Dá direto para a pessoa, né? Tem problema. Qual que é o talão? Manda aí o talão aí, código de barra aí, que não é... Ué, então, Mas é verdade. então assim, às vezes as pessoas, porque assim, acontece muita coisa errada, né? Hoje, assim, o mundo está assim, não só na comunidade, a gente não pode generalizar a comunidade, o mundo é assim, né? Na política, em qualquer outras áreas, tem pessoas querendo se beneficiar em cima dessas situações. Mas, assim, tem os meios que pode ser ajudado que não vai causar, não, quer ajudar? Pagar um aluguel? Passa o nome do dono aí, eu vou fazer o Pix para ele.
Ah, tem um talão de luz? Manda aqui para mim que eu vou pagar. Então, assim, tem uns meios que pode ajudar, assim, que você vai ter a consciência que você ajudou e da forma correta, entendeu? Então, assim, a gente tem essa deficiência hoje, que é a questão financeira, né? É a questão financeira. Eu acredito que não é só o nosso, eu acho que de todas Não, as de todos. comunidade terapêutica, o centro missionário, que trabalha nessa área, né? Porque hoje você cuidar de uma pessoa que 4 refeições diárias, banho, um acompanhamento, né? Às vezes ali assistência social ali ou até mesmo uma psicóloga que atende ali, né? Hoje E hoje temos hoje pastores que são psicólogos, temos isso obreiros que são, não é verdade? Nas igrejas. então assim, todas essas ajudas são bem-vindas, né? Sim, sim. Então, amém, meus irmãos. É isso. Tá bom? Esse aqui foi o pastor Charles, um bate-papo. Pastor Charles, só para terminar, como que faz para procurar, né? Para te procurar, eu quero conhecer a casa terapêutica, eu quero conhecer a casa missionária. Sim. Melhor recapitulando aqui, Casa Missionária, Valência de Davi. Eu quero conhecer essa casa, eu quero estar mais junto desse projeto. Como que faz para te procurar? Número de contato, alguma coisa? O telefone é 44999988165. Amém. Então, vamos deixar aí na descrição do vídeo. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Charles. Amém. Foi uma alegria recebê-lo aqui. Amém. Eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas. Para isso, eu te peço, nos ajuda a compartilhar esse vídeo, marca pessoas no comentário, indica amigos. Cara, é de suma importância esse vídeo decorrer para as mais pessoas ainda, porque a obra missionária está essencialmente sendo necessitada nesses tempos. Amém? Que Deus os abençoe e até próximo em nome de Jesus. Pastor Amém. Charles, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade, Gabriel. Amém. Amém.